nas apresentações, eu consegui explicar bem, porque eu gosto de falar, eu sou comunicativa, mas na hora de cobrar, por exemplo, o que eu precisava cobrar, medo de cobrar. Hoje eu separei 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido e pensado melhor antes de largar o meu emprego. Você tá pensando em sair do seu emprego CLT, mas você não sabe se é a hora certa, você não sabe o que você precisa antes de sair? Essa era alguma das questões que eu tinha antes de largar mais de 8 anos de empresa para empreender. 5 coisas que eu realmente gostaria de ter escutado de alguém antes, mas naquela euforia, naquela vontade, às vezes a gente não pensa direitinho e a gente acaba agindo por impulsividade. Para começar, eu gostaria de sair do meu emprego porque eu já estava nessa busca por uma vida com mais propósito, com mais flexibilidade. Ficar indo para uma empresa e ficar o dia inteiro dentro de um metro quadrado, a possibilidade, sempre vivendo aquela mesma vida, aquelas mesmas funções, aquela mesma rotina, estava me incomodando, porque eu sempre sentia que eu estava perdendo a vida estava acontecendo e eu estava ali, naquele metro quadrado. E aí que eu comecei a pesquisar várias opções, o que eu poderia fazer. Primeiro, na verdade, eu tentei achar um outro trabalho que eu tivesse mais flexibilidade. Nada, o meu currículo acredito que não estava tão agradável na época, porque eu simplesmente também, um outro erro foi parar a minha vida e ficar focando só naquela empresa, sem me especializar, sem testar o mercado mesmo. Então esse foi um dos erros. Eu tinha mais ou menos 8 anos de empresa, eu comecei a estudar muito sobre uma área que era ligada ao marketing digital, que era a área de social media. E ali eu me encontrei, porque eu já estava nessa busca há algum tempo, alguns anos ali, e tomar a decisão. E quando eu me encontrei nessa área, eu comecei a atender, mas com um preço bem baixo, porque eu não tinha segurança para cobrar mais. E ali eu senti uma certa vontade de sair do meu emprego e começar a trabalhar nessa área, porque eu estava vendo ali uma possibilidade de conseguir finalmente largar do meu emprego, trabalhar de casa, ter flexibilidade, poder trabalhar de onde eu quisesse. Como eu era solteira, isso seria muito bom, porque eu poderia fazer o que eu quisesse, trabalhar de outro país, de repente, por que não? Então, ali eu vi uma luz no final do túnel. Dito isso, agora eu quero falar as 5 lições que eu gostaria de ter ouvido e ter entrado na minha mente para que eu fizesse tudo com muito mais cautela, porque depois não foi fácil. Na verdade, não foi nada fácil, porque eu só pensei em trabalhar nessa área, mas eu não imaginei que eu seria uma empresa e que, sendo uma empresa, eu teria que trabalhar em todas as áreas essas que eu não estava preparada. Por exemplo, eu seria a pessoa que ia prospectar, eu seria a pessoa que iria vender o meu trabalho, eu seria a pessoa que iria apresentar, eu seria a pessoa que iria executar, entre outras coisas, além do financeiro também, que a gente tem que cuidar e fazer com que a empresa cresça. Então, eu me sentia ali mais ou menos como o Chaves naquele episódio, que ele vendia os churros, aí ele saía, ele atendia, dava os churros, depois ele comia os churros e ficava aquele loop. Então, era mais ou menos assim que eu tava me sentindo, porque eu tinha que fazer todas as coisas. Mas vamos às 5 lições. Vou começar pela mais óbvia e trás pra frente. Então, a 5ª lição que eu gostaria de ter fixado isso na mente, que apesar de eu saber na época, eu não fiz isso, é ter pelo menos 6 meses do meu custo de vida guardado. Isso é o mínimo, na verdade, o certo seria ter 1 ano de custo de vida. Como na empresa eu consegui fazer um acordo, então eu recebia as parcelas do seguro e eu tinha a rescisão também. Querendo ou não, eu não me preparei antes, mas como eu consegui esse acordo, eu tinha esse valor na minha conta. Não tem como fugir, não dá pra gente simplesmente largar tudo. E na época, uma coisa que eu ouvia muito desses gurus do marketing é pra você se pôr à prova mesmo, sabe? Você sair largando o trabalho e tudo. Por mais que eu seja uma pessoa racional, aquilo de se pôr à prova, eu acho que acabou mexendo um pouco comigo e fui um pouquinho influenciada por esse estilo de vida, de você ir lá e arriscar e tudo mais. Mas a vida não é assim, como dizem, a vida não é um morango, então a gente tem sim que se preparar e se preparar muito, e não é simplesmente se colocar à prova. Para muita gente dá certo, mas para a maioria não dá. E até tem uma frase: o cemitério dos perdedores é silencioso, porque a gente vê muita gente que conseguiu conquistar muita coisa, mas eles só contam quando deu certo, ou até conta quando teve algum problema. Mas quem não deu certo e não conseguiu crescer depois, ficou ali escondido e é silencioso, porque ninguém nem sabe. Às vezes um amigo nosso, algum parente, ele tentou fazer alguma coisa, nem contou pra ninguém e acabou que ficou por isso. Precisa sim estar muito bem preparado e financeiramente, porque senão as coisas ficam ainda mais difíceis do que elas já são. Vamos para a 4ª lição que eu gostaria de ter aprendido. A 4ª lição eu já dei uma introdução aqui no início do vídeo, que é
a que você não vai ser só essa função que você decidiu fazer. Ou seja, você não vai fazer apenas a parte do trabalho em si, seja uma venda de um produto, seja confecção, não importa. Você não vai fazer só isso é só a parte técnica. Mas o restante, que é fazer a parte do financeiro, a parte de vendas, a parte de marketing, a parte de divulgação, vai ser toda em você, se você não puder já pagar para alguém, que é a realidade da maioria das pessoas. Então, isso muita gente não fala, mas a gente precisa dominar, pelo menos para a gente conseguir manter o negócio no começo e até que ele consiga dar frutos. Eu digo que foi um grande aprendizado para mim e que se eu precisar voltar para o CLT, eu já vou entrar com outra cabeça, porque eu aprendi muito, muito mesmo nesse tempo que eu fiquei. Aliás, eu não falei quanto tempo eu trabalhei nessa área, né? Quanto tempo que eu empreendi, mas foi em torno de 3 anos. Depois eu engravidei da minha bebê, eu tive que fazer um tratamento. E ela agora tá com 1 ano e 6 meses. E como eu não tenho rede de apoio, durante a gestação e até que ela ficasse na escolinha, eu não tinha ninguém para cuidar, então eu não retomei as atividades porque eu não sabia nem se eu ia conseguir atender alguém. O fato é que agora eu tô retomando, inclusive, o fato de eu estar hoje gravando aqui no YouTube também é uma das fontes de renda que eu pretendo ter pro meu futuro, então eu estou montando aqui o meu pé de meia. Mas voltando, a quarta lição é essa, muita gente não fala, mas a gente tem que aprender, porque a gente tem que falar bem, a gente tem que se comunicar bem, a gente tem que saber vender o nosso peixe. E quando eu digo que eu aprendi muito, eu participei de rodadas de negócio, eu cheguei a fazer uma apresentação pelo Sebrae, um curso voltado para os empreendedores, foi online. Também já fui expositora da feira do Sebrae de 2023, outubro de 2023. Então eu fiz muita coisa que me trouxe muito aprendizado. Vários cursos, isso sem contar também gestão de crise, produção de conteúdo. Então cursos ligados à minha área e cursos extras eu fiz, mas eu queria ter me preparado isso antes de começar. Ajuda muito quando a gente está vendendo nosso produto para passar segurança, para organização também, processos. Uma empresa que não tem processos, ela morre muito rápido. E eu tinha muita dificuldade de organização, porque eram muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E como a gente tem que equilibrar vários pratinhos, quando a gente é um só e tem que fazer várias coisas, isso fica mais complicado ainda. Então, isso é algo que eu te digo, tenha isso em mente, você precisa entender sobre várias áreas. Então, aproveite enquanto você está trabalhando, para você já ir estudando, para você se colocar à prova e para você conseguir já estruturar a sua empresa antes de você, de fato, sair. Bom, eu acho que é isso da quarta lição. Agora, a terceira lição. A terceira coisa que eu diria para você fazer é trabalhar em paralelo. Assim como eu comecei, atendi 2 clientes em paralelo enquanto eu estava no CLT e foi bem na época da pandemia, então acabou que eu tive uma certa facilidade porque a minha empresa ela diminuiu a carga horária, então eu consegui. Então eu sei que é mais difícil quando você está trabalhando numa carga horária normal, integral, você conseguir isso, mas tenta achar um horário à noite, tenta achar um horário no final de semana, dependendo do tipo de serviço ou produto que você faz, você consegue estruturar ele e fazer as postagens e agendar um horário que você consiga depois do seu expediente ou até mesmo na hora do almoço. Algo que eu te digo que eu deveria ter esperado um pouco mais, porque eu tava muito no comecinho. E sem a segurança do dinheiro, isso acaba também abalando você um pouquinho. Então você começa a querer fazer tudo muito rápido, porque você vai ter só aquele valor que você vai receber ali. Em paralelo, mas até que você consiga um valor que você sinta segurança e que você acredite que você consegue ter recorrência. Porque eu tinha 2 clientes, mas eu não ganhava 1/3 do que eu ganhava no meu salário normal. Mas como eu fiz o acordo, isso acabou me deixando um pouco mais segura de sair. Mas meu conselho para mim, eu do passado, seria não. Primeiro já começa a cobrar mais, já começa a ter um valor que já se aproxime, pelo menos, do valor que você ganha para você sair. Porque muita gente, como eu falei, consegue, mas nem todo mundo vai ter essa facilidade e vai conseguir ter um boom porque saiu do emprego. Então, não arriscaria hoje, sabendo do que eu sei. Agora vamos à segunda coisa que eu gostaria de saber antes de sair do meu emprego CLT. Só mais uma coisa antes de falar da segunda coisa, ainda sobre a terceira, esse tempo também que você vai começar a trabalhar com aquilo que você quer para sair do CLT, é importante para você ver se também realmente é aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente começa e depois vê que não é aquilo, então esse tempo também não é só para você chegar na renda que você tinha, mas também para você conseguir ver se realmente você gosta daquilo ou não. Porque muita gente, por exemplo, gosta de fazer um tipo de hobby e quando vira um trabalho a pessoa já perde aquela vontade, porque enquanto era um hobby era bom, mas quando vira um trabalho já não tem tanto interesse naquilo. Então esse tempo é muito bom para você realmente ver se é aquilo que você quer. Agora essa segunda aqui é meio polêmica, talvez nem todo mundo vai concordar, mas eu acredito muito nisso.
Vou até beber uma água aqui, porque... Bom, essa segunda informação que eu gostaria de saber é: não conte para ninguém, ou conte apenas para quem você realmente precisa que saiba que você quer trabalhar com isso. Porque muita gente, o que acontece com elas, elas também querem empreender, elas querem sair do trabalho, ou elas têm muito medo, elas jamais fariam isso, o oposto. O que vai acontecer é que elas vão acabar te desanimando, porque elas vão colocar as frustrações delas em você. E você vai estar ali bem no comecinho, então, às vezes, essa força contrária é ruim, porque você ainda não tem aquela segurança e aí vem as pessoas e começam a te paralisar. E isso vai acontecer muito com quem você tá mais próximo. Às vezes é o seu marido que não vai te apoiar, é a sua esposa, é algum amigo, são pessoas próximas, não são nem pessoas desconhecidas, porque você até não falaria para pessoas desconhecidas. Mas o que acontece é que às vezes essas pessoas também têm uma frustração ou elas têm medo. Por exemplo, quando é mãe e pai, eles têm medo de que não dê certo. E às vezes eles acham que o melhor é que você siga uma carreira tradicional. Então eles não vão te dar apoio nessa hora. Então às vezes vai acabar, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando você. E eu pensaria duas vezes, assim. Claro, algumas pessoas que eu falei foram essenciais. Inclusive eu consegui clientes por meio de algumas pessoas, mas a grande maioria que você fala não vai te ajudar, não vai te apoiar, não vai divulgar os seus trabalhos. São pouquíssimas pessoas que vão fazer isso. Isso que eu não acho que é tão interessante você contar para várias pessoas, a não ser de repente que você venda algum tipo de produto e você peça para as pessoas divulgarem, repostarem. Aí você tem que pensar direitinho de acordo com a sua estratégia, mas eu contaria apenas para as pessoas que sejam assim pontos importantes para que meu negócio deslanche. Essa última lição eu vou trazer um pouquinho do meu relato pessoal para explicar. De modo geral, não saia se você não estiver pronto ou pronta de verdade para começar. Porque, além de todas essas lições aí que eu falei que eu gostaria de saber antes, que é a parte financeira, a parte de apoio, você tem que saber se realmente você vai conseguir segurar esse rojão aí, porque são muitas coisas e bate com muitas crenças que você tem pessoalmente. Eu tive muitas questões, assim, medo. Chegava nas apresentações, eu conseguia explicar bem, porque eu gosto de falar, eu sou comunicativa, mas na hora de cobrar, por exemplo, o que eu precisava cobrar, eu tinha uma crença que, assim, eu já trabalhei muito nela, eu já tô bem melhor, mas assim, eu tinha medo de cobrar. Eu achava que o valor era caro, eu colocava as minhas expectativas na pessoa. Às vezes eu achava que talvez eu não pagaria aquele valor, porque eu gosto de ficar resolvendo tudo sozinha, então eu achava que aquela pessoa também não ia querer pagar aquele valor. Tempo é dinheiro, então o que eu estava fazendo pela pessoa, eu estava, na verdade, doando o meu tempo para ela, e esse tempo ele valia dinheiro, mas eu tinha essa certa dificuldade de conseguir cobrar. Isso foi só uma das coisas, mas essa parte de organização que eu falei, eu não tinha muita facilidade, então eu estava todos os dias só apagando incêndios. Você tem que ter um tempo também para você estudar sobre o negócio, para você entender mais sobre o mercado, para você fazer network, para você conseguir pesquisar os seus concorrentes. E quando você está ali imerso no seu negócio, você não tem tempo para isso, porque você tem que trabalhar, vender, produzir e também fazer o seu próprio marketing. Eu te digo que se você não estiver pronto, assim, se você não tiver certeza daquilo que você quer, se você tiver com um pouco de dúvida, pensa direitinho, espera mais um pouco, vai trabalhando tudo isso que eu falei antes, porque realmente quando a gente é uma empresa, a gente tem que estar muito disposto a fazer dar certo. Eu conheço muitas pessoas que também empreenderam, que tiveram várias dificuldades. Tudo isso porque a gente não está preparado. Até quando a gente está crescendo, quando a gente cresce, a gente também tem que se preparar para esse crescimento, porque senão, como as empresas que elas estão subindo, eu trabalhei numa empresa que aconteceu isso, ela estava crescendo muito, e quanto mais você cresce, é o que dizem, né? Mais fácil de você cair, e aí já era, porque nessa empresa, por exemplo, ela chegou a falir, ela estava indo super bem, mas aí começou a investir em coisas erradas, em coisas caras, sistemas caríssimos, em pessoas do mercado que não trouxeram tanto quanto eles estavam esperando, e aí a empresa faliu, infelizmente. Mas isso acontece quando a gente está empreendendo também. A gente estiver preparado para crescer também, você vai ficar estagnado. E muitas empresas
elas morrem até 2 anos ou até 5 anos. Tem alguns dados, eu não me recordo aqui, mas eu vou colocar aqui só para você entender que realmente é algo para você pensar, para você realmente estudar, para você correr atrás, para você trabalhar as questões internas que você tem antes de você começar um negócio, porque não é só a parte técnica, como eu falei, tem as crenças que a gente tem as áreas que a gente precisa dominar, entender, ou vai ter que pagar alguém para fazer, só que no começo a gente não tem esse caixa. Tem muitas coisas, e inclusive eu quero dar uma dica aqui, não é publi, obviamente, mas é uma dica de uma imersão que tem no Sebrae, que se chama Empretec. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, as pessoas que fazem, eles não podem falar sobre o conteúdo. Então, eu não sei, eu também não poderia falar se eu tivesse feito. Mas quem faz, eu já estive em alguns cursos que tinham pessoas que tinham feito, elas falam que elas conseguiram duplicar, triplicar os ganhos delas, porque é uma imersão que trabalha várias habilidades da pessoa para o empreendedorismo. São várias habilidades e esse curso, ele é feito uma ligação com a ONU. É um curso muito bom. Quem faz, assim, fala que muda a vida, muda o empreendedorismo, você sai com o seu projeto ali muito mais assertivo. Então, assim, eu recomendo. Na época que eu vi, ele estava em torno de R$ 1.000, está hoje. Mas, assim, é algo que eu tenho certeza que realmente muda a vida da pessoa e que eu pretendo fazer também no futuro. E aproveitando, agora eu quero só dar um resumo geral aqui das habilidades antes de finalizar o vídeo. Vim aqui só para repassar aqui quais são as lições. E a primeira é: só saia se você estiver verdadeiramente pronto, que tem a ver com isso que eu falei, sobre trabalhar as crenças, tudo que você precisa antes de você sair. O 2, não conte para ninguém ou conte para as pessoas que realmente sejam importantes, que vão fazer sentido para você não pegar as expectativas e frustrações de outras pessoas. Trabalhe em paralelo por um bom tempo, até que você consiga receber mais ou menos o que você recebe no seu trabalho atual, e para que você entenda que realmente é aquilo que você quer fazer, que você se veja trabalhando com aquilo. Certo? Se prepare para aprender sobre multitarefas, não só sobre a parte técnica que você se propõe a trabalhar ou o produto que você precisa vender, ou seja, aprenda sobre marketing, vendas, oratória e trabalhe essas áreas além daquela que você realmente precisa para você vender o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto. É a reserva financeira que todo mundo fala, para você ter pelo menos 6 meses no mínimo a 1 ano, porque aí dá tempo de qualquer coisa você correr atrás de um trabalho, se você precisar voltar e se de repente o mercado der uma reviravolta, você tem um tempo ali para você conseguir se readequar e não ficar sem dinheiro. Bom, essas são as lições que eu gostaria de ter aprendido antes, espero que faça sentido para você. E me conta aqui embaixo, você já empreendeu? Você está empreendendo? Fez sentido alguma delas para você? Qual você aumentaria aqui? Teve alguma coisa que você pensou que você gostaria de saber também? Ou alguma dúvida que você tem? Coloca aqui embaixo que eu vou responder. E é isso, eu acredito que o fato de eu ter tentado empreender, o fato de eu ter buscado pelo empreendedorismo e ainda estar nessa função de trabalhar por conta, tem muito a ver com o meu projeto de vida, de ter uma vida mais minimalista, com mais propósito. Eu não gostaria de perder 3 horas indo pro trabalho, no trânsito, de ver a minha vida passar, a minha filha crescer e não estar em momentos importantes dela. Claro que quando você trabalha por conta, você às vezes trabalha muito mais, mas você consegue ter uma flexibilidade, às vezes você trabalha um pouquinho mais à noite, você acorda mais cedo, mas pelo menos você consegue estar ali presente, próximo das pessoas da sua vida, as principais pessoas da sua vida, como a sua família, seus amigos, e ao mesmo tempo você consegue ter qualidade de vida, que eu tô buscando hoje. Bom, é isso e até o próximo vídeo.